Amém? Meu Deus. Preparei para falar tanta coisa. Nossa. Vocês estão bem, meus irmãos? Eu estou me recompondo. Tenha paciência comigo hoje, por favor. Estou muito emotivo, hein? Legado. O que você tem deixado? Eu estava fazendo... Quando a gente fala de legado, a gente fala de reflexão, amém? Você concorda comigo? A gente começa a refletir tudo aquilo que a gente passou, então tudo aquilo que a gente viu alguém fazer. Legado, ele tem a ver com o passado. E eu lembro, o culto é para o Senhor, amém? Eu vou falar de pessoas, mas entenda, cada nome que eu disser aqui, não é para levantar um culto a essa pessoa, é para dizer que essa pessoa representou Cristo na minha vida também. Então, se eu citar alguns nomes, não entenda que eu estou fazendo homenagem às pessoas, eu só estou levantando essas pessoas para dizer o quão importante ela é no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é feito por pessoas, você concorda comigo? Também é feito por pessoas. Você tem um papel fundamental no reino de Deus, amém? Não atribua os anjos aos seres celestiais aquilo que é o seu papel. Deus não colocou em você algo caso os anjos não consigam dar conta, Mário, ou os seres celestiais não derem conta, você vai lá e dá conta. Não, você tem um papel fundamental no reino de Deus. E eu lembro que quando começou em 2018, nós estávamos na minha casa, e a gente sentou para conversar, Gabi, DG, eu, Aline e Giane. Naquela época, Gabi era só Gabi Monteiro, não tinham flores ainda, nem namorado tinha. Eram 3 amigos apaixonados por Jesus. Gabi, ela sempre estava um tempo à frente da gente. Ela queria fazer coisas incríveis naquele dia, mas a gente não tinha R$1 para poder fazer nada. E a Gabi viajava naquela mesa, não, vamos fazer, vamos trazer, vamos aqui, ou vai ser um plus, vai ser aquilo. Gabi, calma. Mas eu vi aquilo nela, e eu ficava imaginando, Senhor, um dia a gente vai conseguir fazer o que ela está falando. Eu olhava o Douglas na sua perseverança, na mesa, ouvindo, aprendendo, se aperfeiçoando. No secreto ali, chegando em pessoas e dizendo, na sua simplicidade, né, Douglas? Vamos lá. Eu vi a Diane que, num de repente, soltava uma palavra que dava um destino para o nosso culto. Eu senti, sabe, no meu espírito, mas éramos simplesmente pessoas com vontade de fazer algo para Jesus, imaturos, começando algo que a gente nunca viveu, particularmente eu nunca tinha vivido. E de repente, eu estava num culto aqui, e nisso a gente criou uma afinidade muito grande. Elas torciam para viajar, para dormir na minha casa, isso era uma afronta na minha vida. Ela chegava, quando é que tu viaja? Eu falei, o que está acontecendo? E a gente num culto aqui, eu estava sentado ali, eu estava ministrando aqui, eu olhei o Mateus, Deus falou assim, ó, Deus tem algo entre vocês dois. Eu não conheci o Mateus, não sabia como é que ele era, não tinha a menor ideia, mas eu fui lá e falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu acho que Deus vai nos unir de uma forma muito profunda. E ficou naquele papo, de repente eu falei para a Aline, vamos chamar o Mateus e a Carola para casa. Eles não eram casados ainda, eram só 2 casais. Um casal, 2 casais, misericórdia. Casal agora vai ser agora com o Benjamin. Aquela sopa de ervilha rendeu uma amizade poderosa. Chamei aqueles 2 manos e a gente lá em casa, e o Mateus, como sempre, muito engraçado, sentou. Cara, ninguém nunca fez isso comigo. Eu falei, eu também nunca fiz isso com ninguém. A gente foi criando alguma coisa juntos.
A princípio, éramos pessoas que estavam simplesmente querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. E daí Deus foi nos entrelaçando de uma forma tão poderosa, a ponto de um Mateus me ligar e falar assim: você não está bem? Eu falar: mano, que negócio é esse? Só quem faz isso é minha mãe, cara. Deus foi nos unindo, e a gente foi chegando na unidade como um corpo de Cristo. Somos pessoas completamente diferentes uma das outras, completamente. O Mateus, 8 horas da manhã, ele liga gritando e rindo, misericórdia. E eu vou atrás dele também, misericórdia. Vamos! Um áudio assim. E a gente foi crescendo em união. Tudo começou com a gente conversando mensalmente. E de repente, há 2 anos atrás, Deus traz um cara. A princípio, aquele queria ficar sentado numa cadeira ali, eu não tinha a menor noção de quem era. E o Mateus falava assim: Nietzsche, a gente precisa conectar o Patrick e a Rebeca. Nietzsche, a gente precisa botar esse cara perto da gente. Ele é bom, Nietzsche. Eu falava: cara, o cara não fala nada. O cara nem está vindo à igreja, mano. Nietzsche, você precisa conversar com ele, aquela coisa. Chamamos ele para conversar, sentou a primeira vez para a gente conversar. Só quem falava era a Rebeca. Eu cheguei em casa e falei: Aline, a parada é ela, o Mateus se enganou. Ela é braba. Isso é um erro. A gente observar pelos olhos humanos é um erro. Porque eu aprendi que ela é braba. Eu falei isso esses dias. Ela é um motor que gira. Mas eu estava desprezando alguém que é calado, mas que quando Deus pegou ele conseguiu fazer com que a gente tivesse entendimento do que a gente estava vivendo. E daí eu entendi o que Deus estava querendo fazer conosco. Deus estava unindo pessoas diferentes para poder confrontar uns aos outros e dizer: se um dia vocês crescerem, vocês precisam olhar para trás e observar que nunca foi sobre só uma pessoa, sempre foi por pessoas apaixonadas por Cristo, enfrentando a adversidade todos os dias. Nós tínhamos reuniões que notoriamente nas reuniões alguém ficava triste, porque a sua ideia não era abraçada. Alguém ficava frustrado porque a sua ideia não era abraçada, mas todos se envolviam, porque nunca foi sobre as nossas ideias, sempre foi sobre um Cristo apaixonado. Por que eu contei essa história para vocês? Porque falar sobre legado tem a ver em falar sobre esforço. Esforça-te. Gabi DG, Diane, Patrick, Rebeca, Mateus, Carol, Nietzsche e Aline são esforçados para poder buscar aquilo que Deus determinou sobre este lugar. Nós não somos melhores, nem somos super-heróis, muito menos incríveis. E nem sempre acertamos. Mas entenda uma coisa: enquanto nós vamos errando, mas continuando no caminho que Cristo deixou determinado, sempre haverá um Deus resgatando a gente daquilo que a gente achou que era bom. Legado é fazer aquilo que Deus determinou como certo. E aí eu vou entrar na mensagem, Mateus 7, por favor, versículo 24. Yuri, não me deixa sozinho aqui não, meu filho. Cadê ele? Vem, em nome de Jesus. Esqueceu, é? A música é um instrumento do Senhor. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24.
A mensagem de hoje tem a ver sobre o verdadeiro e o falso. Para a gente entender um legado e deixar um legado, e esse legado ser um legado bom, a gente precisa distinguir entre o verdadeiro e o falso. Vocês concordam comigo? Vamos lá, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-a-lei um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram-se os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estavam edificadas sobre a rocha. Versículo 26. Aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compara-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram a casa e caiu. Em grande foi a sua queda. Deus está falando sobre duas construções, amém? Ambas cresceram, concorda comigo? Ambas cresceram, vocês estão comigo aqui? Entenda uma coisa, nós estamos numa terra fértil, e tudo aquilo que a gente vai plantando, seja ela bom, seja ela ruim, eles vão crescer. O importante é nós sabermos aonde nós vamos colocar as nossas edificações, as nossas sementes, porque não é o tanto que a gente vai acertando, é o lugar onde a gente vai colocando. Quem trabalha com obra aqui, certamente no meio da obra a gente vai ter que corrigir alguma coisa, concorda comigo, Ivo? A gente traça um plano, a gente diz como vai ser, mas quando a gente chega no local, a gente tem que escolher um outro plano. E há um problema nisso? Não há problema nisso. O problema é que, quando a gente identifica um falso, e aí eu quero explicar para vocês o que é edificar uma casa sobre a rocha e o que é edificar uma casa sobre a areia, é porque quando a gente edifica pela rocha, a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que olhar e dizer, eu não sou bom o suficiente para acertar o tempo inteiro. Porque o problema do falso é que ele vai camuflando, sabe, Ana? Eu não vou dizer para as pessoas que eu sou incapaz de fazer isso, porque o que eles vão pensar de mim? Eu tenho muita idade, é uma vergonha um homem da minha idade dizer para um jovem de 13 anos que ele está certo e eu estou errado. E aí eu quero caracterizar para você o que significa, como nos dias de hoje nós estamos vivendo, o falso profeta, o falso legado construído. Uma mensagem que dá para assimilar isso, que dá para a gente construir essa mensagem, é falando sobre Caim e Abel. Ambos vieram na presença do Senhor entregar uma oferta. Abel, ele trouxe o que era melhor, Gênesis capítulo 4, amém? Ele pegou a primícia, ele pegou o melhor e entregou na mão do Senhor. Caim, por sua vez, também trouxe uma oferta que era fruto do seu trabalho, porém o Senhor não se agradou. Sabe qual é a diferença do falso profeta nesse momento? E não estou dizendo que Caim é um profeta, só estou dizendo, eu vou chegar na mensagem para você entender o que eu estou querendo dizer. O problema é que Caim, quando entregou a mensagem, quando ela foi rejeitada, ele pegou para si o que era para dar para o Senhor. O problema do falso profeta é que ele usa os dons que Deus deu para ele mesmo. O falso profeta, ele tem uma característica, não é aquele que erra a profecia, não é aquele que vacila às vezes, não é aquele que oscila. O falso profeta é aquele que pega para si aquilo que não é seu. A Bíblia vai falar de um homem, profeta, Balaão. Quantos já ouviram essa frase? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já ouviram essa palavra? Ela foi liberada por um falso profeta, mas ele falou a verdade. Balaão, ele não errava a profecia, Luiz.
não errava. Mas toda vez que foram referenciar Balaão na Bíblia, disseram que ele era um falso profeta. E quando a gente vai estudar por que Balaão foi comparado a um falso profeta, sabe o que houve? Ele fez um contrato com o rei para benefício próprio. Quando Deus mandou ele abençoar Israel, o rei contratou ele para ele amaldiçoar Israel. A diferença do falso hoje, e aí eu vou trazer para que você entenda: para de se alimentar por pastores de internet, seja ele bom, seja ele incrível. Por favor, Deus te deu pastores próximos, verdadeiros, que estão do seu lado, que vocês vão olhar a imperfeição, que vocês vão olhar a qualidade. Abraça esses homens, sentem na mesa, porque alguém pode estar servindo essa mesa, e esse alguém pode ser um falso profeta. Existe uma imoralidade gigantesca hoje, que as pessoas que visitam a igreja, a primeira coisa que ela pensa, ela compara um falso profeta com os homens que estão aqui. Sabe por quê? Porque existem homens hoje que estão indo em igrejas e estão cobrando 15 mil reais para falar 2 horas. Isso é imoral, meu irmão. Isso é imoral. O profeta o pastor, o profeta é digno do seu salário. E não estou falando sobre não abençoar os pastores, estou falando da imoralidade que está acontecendo. Homens estão pregando o evangelho para enriquecer e para pisar em você. Eles falam o que querem, eles não sabem da sua vida, eles não sabem do que você está fazendo, mas eles estão dizendo para você: olha, vai ser incrível, olha o que o Senhor fez na minha vida. Eu era analfabeto, eu passava fome, eu mendigava o pão, e hoje eu tenho um helicóptero, hoje eu tenho um avião. Para de ouvir esses homens, eles são falsos. E o pior disso tudo, eles mentem para a gente, mentem dizendo que isso foi Deus que mandou dar. Mentira. Existe um homem de Deus do seu lado. A gente não precisa ficar igual louco, correndo para um lado e para o outro, procurando uma igreja para pregar, procurando alguém para conversar. Ei, entenda uma coisa: nós somos falhos, mas nós somos verdadeiros. Homens que não congregam, homens que não pastoreiam, homens que não cuidam de ovelhas, toda vez que eles sobem no púlpito só para falar, eles são falsos. Falam da Bíblia, fazem você chorar, emociona a gente, cantam canções incríveis, mas são falsos. Eu conheço um homem de Deus que andou com esses homens, andou incrivelmente. Quando estava tudo bem, meu irmão, era incrível. Eles iam na casa daquela pessoa, ele falava: grava para mim um vídeo, você é um profeta, você é aquilo outro. Quando esse homem caiu, sabe o que eles fizeram? Foram embora. Por quê? Porque o falso profeta tem uma característica: tirar de você aquilo que Deus te deu para benefício próprio. O legado que nós estamos construindo é um legado em que Cristo é a verdadeira semente plantada, é a árvore. Cristo é o exemplo. Sabe por que os cristãos são tão confrontados e cobrados, pastores? Porque a gente está dizendo de alguém que é perfeito e a gente não é perfeito. Toda vez que você for afrontado na escola, no trabalho, alguém virá para você e dizer assim: tu não é crente? E às vezes tu está num vacilo. Primeira coisa que tu faz, fala assim: mas que tô andando, tô indo. Para com isso. Eu sou crente, eu erro mesmo, eu estou matando esse eu todos os dias. Se você quer encontrar alguém perfeito, olhe para Cristo, não olhe só para mim. Essa deve ser a nossa resposta. Sabe por quê? Porque se a gente começa a inventar, não, porque a Bíblia diz, não, porque a palavra, abre lá, já viu aquela gente que é chata? Ela está errada, mas ela começa a pegar a palavra de Deus para poder te engalbelar. Sabe o que é isso? Isso é falso profeta, isso é gente chata. Gente chata, meu irmão, você tem que virar para ele e falar assim: se converte em nome de Jesus. Eu estou falando sobre legado e eu preciso dizer para você: diferencie o certo do errado em nome de Jesus. Nós vamos errar,
Nós não vamos acertar sempre. Às vezes a gente tem pessoas que a gente gosta de estar até mais perto e a gente não está. Sabe a maior loucura disso? Sabe o que acontece muito? Eu vou falar de mim. Às vezes eu me cobro, porque eu estou falando muito com Samuel e não falei com Isaac. Eu estou falando tanto com o Mateus, mas não falei com o Patrick. Eu estou falando tanto com a Mariana, mas não falei com a pastora Ana Paula. Eu falo com o pastor Marcelo, mas não falei com o Miriam. Meu Deus, a gente fica nessa loucura. Para com isso, a gente não vai agradar todo mundo, pelo amor de Deus. Tem pessoas que a gente está mais perto, tem pessoas que a gente confessa coisas que a gente não vai confessar para qualquer um. Tem pessoa que a gente chora, tem pessoa que a gente sorri. Por quê? Porque o verdadeiro, ele precisa ser claro em dizer: eu vou rir na tua mesa e vou chorar na tua mesa, mas na tua mesa eu não choro. Porque ele é ruim? Não. É porque só que eu não me identifiquei a chorar naquela mesa. O problema do falso profeta é que quando ele está pregando, ele começa a criar divisão no meio da igreja. E ele começa a dizer que o diferente é para a gente matar ele. Sabe por que está todo mundo em crise, uma loucura? Porque o diferente é nos ensinado por esses homens aí que ficam inventando história para vocês, para mim também. Ele fala: se afaste dessas pessoas que não te entendem. Para de ficar falando com pessoas que... Isso é uma loucura, meu irmão. Tem pessoa que é problemática, não é porque ela escolheu ser problemática, é porque a gente não perguntou para ela o que levou ela a estar naquele lugar. A gente simplesmente quer destruir aquilo que Deus está querendo edificar. Quando a gente vai olhar a história dos apóstolos, os apóstolos tinham crise. Estava conversando com o pastor Marcelo tem um mês isso. A mãe de um apóstolo falou: Senhor, quando o Senhor chegar no reino, separa 2 tronos para os meus filhos. O que ela estava dizendo ali era o seguinte: eles são mais importantes do que os outros. Para com isso. Uma vez numa IBD, a gente conversando, e eu fiz uma simples pergunta, e eu queria fazer essa pergunta para você. Se você descobrisse que o Senhor, quando vier, parece ser uma pergunta ignorante, tá? Vocês vão rir, mas por favor, entenda. Falar para você: o reino dos céus vai ser a sua geladeira, vamos morar na geladeira juntos. O que você faria? O irmão falou assim: isso é uma tremenda covardia, porque a Bíblia me diz que eu vou morar em ruas de ouro, mansões celestiais, fazer isso, aquilo, outro. Sabe onde está o coração daquelas pessoas? Não está no Cristo. Porque se eu morar com Cristo dentro de uma geladeira, eu vou ter a melhor vida do mundo. O problema é que a gente tem um monte de crente pensando nas mansões celestiais, que a Bíblia nem falou para você se você vai morar nela. Pensando em ruas de ouro. Mas a gente nunca está pensando em estar aos pés do Senhor, adorando 24 horas. Toda vez que a gente pensa que encontrar com Jesus vai ter conforto que a gente não tinha aqui, no céu vou ter um Rolls Royce com as pedras preciosas, vou passar diante do trono: Bibi, obrigado Senhor, valeu a pena, hein? É isso. Ou então vou levantar na minha sacada e anjos, cheguei. É isso que estão construindo na nossa cabeça, a ponto da gente, ao falar de se encontrar com Jesus, é a mesma coisa que chegar numa corretora, chegar lá diante do trono e falar: cadê a chave da minha casa? No céu, a gente não vai se importar com nada disso. A gente só se importa com aqui. A gente quer cordão de ouro aqui, mas no céu a gente vai pisar no ouro. A gente quer coisas aqui porque os nossos olhos estão enganados, porque os falsos profetas, eles incultaram na nossa cabeça a seguinte frase: você é merecedor de todo o sacrifício que você fez. Mentira! Nós não somos merecedores. Nós estamos nos enganando, achando que tudo aquilo que a gente está fazendo é o suficiente para a gente conquistar coisas nos céus. O céu não é mobiliário e muito menos tem casa à venda lá pelo seu esforço.
Isso é falso. A gente diz: olha, o Senhor vai te dar todas as coisas. Se você não tiver um tempo com o Senhor, você não vai ter todas as coisas. Se você não ler a Bíblia, você não vai ter todas as coisas. Se você não orar, você não vai entender o que está acontecendo. Sabe o que vai acontecer com você? Quando o Espírito Santo de Deus desce, pessoas são tomadas e emocionadas e você se emociona junto. Para de se emocionar, se envolva com um Deus que fala com todos. A característica também de um falso profeta é olhar para a Bíblia, os exemplos de grandes homens de Deus e querer copiar. A gente não entendeu que a história com Noé foi uma, a história com Moisés foi outra, Abraão foi outra, Davi foi outra, Samuel outra. O que você quer dizer com isso? Todas elas tinham um propósito: agradar ao Deus Todo-Poderoso. E aí, a gente olha para nós hoje, em pleno 2024, estamos pensando: aonde é que eu vou achar a arca de Noé? Tem homens que estudam isso. Como eu vou ser um rei como Davi? Se você parar para ler a Bíblia, acho que você vai falar assim: melhor não. Um grande homem de Deus, mas falar de guerra é complicado. Quem quer ir para a Rússia agora combater a Ucrânia? Ou a Ucrânia para combater a Rússia? Quem quer ir para Israel enfrentar uma guerra? A gente quer ser como esses homens, mas a gente não entende porque estamos com a nossa mente infantilizada sobre o Evangelho de Cristo. A gente ainda tem coragem de orar para dizer: Senhor, cessa essas coisas todas porque eu quero ter paz. É uma outra mentira. Só teremos paz quando Cristo vier à terra. Em vez de você orar para cessar as coisas para você ter paz, ora para Cristo vir buscar a sua noiva, que você terá a paz. O maior reflexo disso tudo é que a tecnologia criou tantas coisas para poder nos facilitar e a gente ganhar tempo. Concorda comigo? Quantos ficam em fila de banco ainda aqui? Graças a Deus, ninguém. Quantos ficam esperando alguém dar troco? Mais ninguém. Quantos tem 10 reais na carteira aí? Ninguém. A tecnologia, ela disse para nós uma coisa, sabe, Thaís? Eu vou criar coisas para vocês terem mais tempo. Mas sabe o que está acontecendo? Cada dia mais a gente está sem tempo. O que significa isso? A gente está se envolvendo com as coisas e esquecendo do fundamental: Cristo, aquele que alinha todas as coisas. Criamos metodologias, criamos grandes coisas. Agora existe um estudo que vão ter robôs nos hospitais te olhando para poder diagnosticar uma doença antes do que ela estoure. Isso é bom? É, ué. Mas isso vai resolver o problema do mundo? Não. Por quê? Porque o mundo não quer resolver o problema para você. Sabe quem quer resolver o seu problema? Um homem chamado Jesus Cristo. O que era, o que é e o que há de vir. Ele resolveu o seu problema desde a criação do mundo. E agora, você já ouviu muito sobre o falso e você já entendeu quem é o falso profeta, amém? Você entendeu? Falso profeta é só o que? Erra a profecia? Não. Ele vai acertar o seu CPF. Ele vai até te curar em algum momento. Mas entenda uma coisa: toda vez que a gente se envolve com um homem pelos seus dons e talentos, corre-se um sério risco dele colocar uma coleira no teu pescoço e ficar te arrastando atrás dele igual um cachorro velho. Desculpa a palavra, não estou te chamando de cachorro. Toda vez que a gente se envolve com homens por causa do seu talento,
certamente esse homem vai te escravizar e vai dizer para você: faça isso, faça aquilo outro, não faça isso, não há o Senhor. Eu fui uma vez num congresso sobre finança muitos anos atrás. O pastor até lembra quando eu contei isso para vocês? Rapaz, o cara pregando, imagina um homem bom para falar, era aquele homem ali mesmo. Eu saí de lá com medo da minha sombra, porque ele falou tanta coisa na minha cabeça. Para você enriquecer, para você. Era uma igreja assim. O pastor, quando ele tirava a oferta, ele falava assim: não vem com tartaruguinha não, só vem com peixe. O que eu estava fazendo ali? Cego. Eu imaginava que a minha vida ia se resumir quando eu tivesse 1 milhão na conta. Jesus, obrigado. E aquele homem foi falando coisas, a ponto de falar assim, no final, quando todo mundo já estava rendido: pega um empréstimo, paga a sua dívida dos dízimos atrasados que você não deu. Real. Irmão, como é que faz essa conta? Ele tinha conta. O número de anos da sua vida, multiplicado por, sempre multiplicado, divide nunca, em nome de Jesus, hein? Multiplica pela tua idade, multiplica pelo valor de não sei o que, vai chegar um valor. O meu tinha chegado quase 18 mil reais. Falei, misericórdia. Porque não era quando eu me converti não, era quando eu nasci. Eu tinha que ter dado dízimo com uns 9 meses, eu já tinha que dizimar. Mas aqueles que são cegos, eles não prestam atenção nas palavras. Sabe o que acontece? Sabe quem eu era naquele momento? Um homem com uma coleira no pescoço, ouvindo um falso profeta dizendo palavras bonitas, dizendo para mim: vai, você vai prosperar. Mas diante de tantos falsos profetas, existe um, e aí a gente vai falar sobre isso. Existe um que não se inclinou com as coisas desse mundo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo um jejum de 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. E chegando ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda esta pedra se tornar pães. A primeira coisa que o inimigo faz com você, entenda algo aqui, meu irmão, em nome de Jesus, é transformar o teu dom para benefício próprio, como eu acabei de dizer aqui para você. Mas existe um que não se inclinou a isso. Às vezes a gente começa no caminho certo, sabe, Mariana? Você canta muito bem, você é incrível, você poderia vir para uma gravadora, para o seu nome ser conhecido. Imagina você casando num castelo, Mariana, porque você cantou para Jesus e você é merecedora disso. E aí começa, isso são as palavras. Você não tem que ficar mendigando um pão, Mariana, nem indo para Cibron, uma igreja de 200 pessoas, só a sua voz. E ele começa: usa o teu talento para o seu crescimento. Ei, entenda uma coisa, Jesus nos ensinou: nem só de pão viverá o homem. A primeira coisa que a gente tem que fazer para não se tornar um falso é usar a palavra de Deus. Ouvir, a gente começa a colocar um tijolo numa rocha. Toda vez que eu nego algo para si, eu coloco aquilo numa rocha. Vinícius, você fala bem, olha, as pessoas gostam de você, aqui no trabalho vai ter algo tão importante para você, fica aqui, faz assim. Não! Se eu tiver que mentir, eu digo não. Eu vou passar fome em casa, mas eu não vou me inclinar, porque nem só de pão viverá o homem. Esses dias eu me peguei em casa, eu vi tantas pessoas no meu trabalho sendo promovidas, que chegaram depois de mim, e eu fiquei me cobrando, dizendo assim: cara, eu sou muito ruim mesmo. Só comigo que acontece isso, eu sei disso. Poxa, estou aqui um tempão, ninguém olha para mim, ninguém faz nada comigo, bababá. Aí Deus falou para mim assim: então fala o dia que você mendigou o pão, fala para mim, Vinícius. Diga quando eu te deixei passar por um deserto e eu não revelei a minha presença para você. Falei: Senhor, não lembro, porque não tem.
Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, porém, ele respondendo diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pega isso, não deixe as palavras de Deus se perderem com os homens que querem usurpar de você. Então o diabo transportou ele à cidade santa e colocou ele no pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. E aí existe uma coisa que só comigo acontece também. Só comigo. Venho à igreja todo dia, estou aqui abrindo mão dos meus filhos, abrindo tempo com os meus filhos. Eu vou ter que falar, estou no meu trabalho, eu quero falar sobre negócios, e um cara senta, eu quero ouvir de Jesus, e eu estou aqui certinho, Senhor, síndrome do jovem rico. Aí chega alguém e fala assim: você não merece isso, pastor Marcelo. Nietzsche, tu tem talento para construir uma padaria, vai ficar aqui dentro. Duda, você tem talento para ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Tem talento, vaso. Deus que te criou. Duda, para de ser negócio de igreja, foca ali, O diabo ele tem essa coisa sutil para querer convencer a gente que a gente é bom o suficiente. Realmente, pastor, eu dou minha vida aqui, eu acho que o senhor poderia me promover. Deus não te promove pelo que você faz, Ele te promove no tempo dele. Existe um tempo correndo, chama-se Kairos. Ele não erra nesse tempo. Não erra nesse tempo. É só esperar. Parado? Não. Obedecendo. Obedecendo. O diabo ele tem uma coisa, ele te coloca no lugar alto. Toda vez que chegar alguém, meu irmão, ficar te elogiando o tempo inteiro, te botando pro alto, você é perfeito, não há maldade em você. Santidade, poderoso, ora pela minha vida, porque você para com isso, pelo amor de Deus. Isso corrompe o coração do homem. Eu costumo brincar com os amigos: não faz comigo não, porque tem uma humanidade aqui, que fica, não tentará o Senhor teu Deus. E ele disse, no versículo 7, não tentará o Senhor teu Deus. No 8, novamente transbordou o diabo no monte mais alto ainda, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: se tu isto te darei, se prostrares e me adorar. Entenda uma coisa, se tem uma coisa que o diabo faz com excelência, se é que a gente pode dizer isso, mas você está entendendo a origem da palavra, ele querer te escalar, te botar grandão, grandão mesmo. Sabe por quê? Quanto maior você sobe em castelo de areia, significa que a tua queda vai ser gigantesca. Mas existe um que sabia quem ele era, sabia o que ele carregava, tinha ciência daquilo que Deus prometeu para ele, que disse: eu não quero esses reinos da terra, porque eu conheço o reino dos céus. Entenda uma coisa, sabe quando é que a gente vai negar isso tudo? Quando a gente experimentar o que é original. Porque só de fala, certamente a gente vai cair, porque a gente é ser humano e a gente sofre muito na nossa perspectiva, e a gente merece um refrigério, é ou não é? Não? Eu mereço um refrigério, você não merece não? A gente merece um refrigério. Se cada um pudesse ter uma oportunidade, e o pastor botasse um pedestal aqui e falasse assim: conte os seus problemas em 1 minuto. Uau! Pastor, só vai acabar meia-noite. Não é o tanto de problema que a gente carrega,
é o tanto que a gente está conhecendo a Deus, a ponto de negar as coisas aqui desse mundo para se envolver com um Deus Todo-Poderoso. Entenda uma coisa: ninguém vai validar em você aquilo que ninguém enxergou ainda. Por favor, enxergue o reino de Deus da forma que Ele é, que jamais você vai se inclinar para as coisas desse mundo. Sabe qual foi a diferença dos apóstolos com todos os outros? Existiram 12 apóstolos, amém? 11 apóstolos abriram mão da sua vida para seguir ao Deus Todo-Poderoso. O único apóstolo que negociou o dom que Deus tinha dado para ele, ficou e morreu. Todos foram chamados, mas aquele que se corrompeu para benefício próprio, morreu. Uma coisa que eu digo muito para a juventude aqui: quando as pessoas começam a crescer, como igreja, como juventude, e não vamos ser hipócritas, toda vez que a gente olha a foto de cada conferência, a gente vê que está ficando menor aqui o espaço. Vocês concordam comigo? Isso costuma chamar a atenção das pessoas. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: vou pegar o Cauã da tua igreja, hein? Eu falei: vai, meu irmão. Vou chamar o Gabriel para vir para cá. Kevin, então, começou com esse negócio aí da mídia, né, Kevin? Todo mundo quer uma mídiazeira na sua igreja. Quer um escriba. Entenda uma coisa: quando a gente vai crescendo, as pessoas tendem a olhar para nós, mas a gente precisa entender que nós não somos grandes. Nós somos aqueles pequenininhos que começou em 2018, cantando errado, fazendo besteira, confrontando os líderes, rejeitando palavra de conserto, que ainda vamos aprender muita coisa, mas a gente tem um único propósito: ao final da minha vida, eu vou poder ouvir. Mentira, eu não vou ouvir nada. Talvez vocês vão ver lá no cerimonial: combater um bom combate. Combater um bom combate. O legado nunca é para nós, sempre será para a próxima geração. Eu pastoreio jovens, adolescentes, alguns irmãos. Nunca para mim, é sempre para a próxima geração. Quando eu fiquei aqui ensinando esses meninos tocando, eu não imaginava que esses meninos iriam ensinar os meus filhos. Nunca é sobre mim, sempre é sobre a próxima geração. Aquele que constrói algo para que as pessoas digam: uau! Olha, pastor Marcelo, imagina como esse Bron está tomando a rua toda. Nunca é sobre nós. Vinícius, o que está acontecendo com o Impacto Jovem? Nunca é sobre nós. Deus decidiu fazer com que esse lugar fosse visto. Então Ele começou a preparar pessoas. Então, para a gente finalizar essa mensagem, uma mensagem muito simples, mas ela precisa ser muito explicativa a você. Todo legado precisa ter um molde e uma cópia de Cristo. Ele é a rocha. É sobre Ele que nós estamos construindo. Tudo que a gente fizer será para Ele. E aí eu estava conversando com o Mateus e o Patrick há pouco tempo. Eu disse para eles assim: sabe de uma coisa, a gente está tão louco, que a gente olha hoje o apóstolo Luiz Hermínio, o pastor Luiz Hermínio, um homem de muitas congregações, e a gente imagina, cara, no céu o lugar dele vai ser diferente, mano, porque esse cara carrega uma palavra muito poderosa. E aí eu fiquei pensando, talvez um pastorzinho, Júnior, que eu conheci no sertão do Piauí, que pastoreava um banco, uma pessoa, vai chegar no céu. Jesus vai falar para ele assim: uau,
chegou, meu amigo. Eu imagino, eu conheci uma família no sertão do Piauí. Que ela dividia o pouco que ela tinha com um jumento. E eu falei para ela: quando você passa mal, o que você faz? Eu deito no sofá e espero Jesus me curar. Você acha que essa mulher, ela é mais desprezada do que o Luiz Hermínio? Ele é um homem de Deus, mas entenda uma coisa, não importa se a gente está cantando para 30, para uma pessoa, o importante é que se cumpra a palavra de Jesus na nossa vida. Talvez Deus, quando te criou, Ele falou: ah, meu pastor de uma ovelha, ah, meu querido, meu empresário de uma bala, ah, pai de família, ah, costureira, ah, frentista, ah, meu jogador de futebolzinho do clube de várzea, eu te criei para isso mesmo. Ah, faxineira que limpava um vaso cheio de fezes, que ela nem sente mais o odor, porque ela está tão acostumada com aquilo. Mas por que Deus fez isso? Porque nunca foi sobre o que a gente colocou aqui, mas que a gente colocou sobre a rocha. A terra é passageira, mas a rocha é perpétua. Começa a entender uma coisa. Talvez Deus quer de você só uma resposta, mas você está vindo cheio de mochila, equipado. Mateus capítulo 7, antes do versículo que eu li. Equipado. Ainda sai aqui assim, né, Yuri? E aí, as curas estão aqui? As músicas que eu compus estão aqui? As palavras que eu preguei estão aqui, tá ótimo. Ah, as minhas patentes: pastor, apóstolo, evangelista, profeta. Estou pronto. Chega diante do Senhor. O Senhor está esperando aquele que ficava sentado numa esquina, dizendo: arrependei-vos. Aí chega você lá: ó Deus, foi difícil, hein? Está aqui. As minhas mãos tem uma aliança de ouro, aquela que eu comprei de 4.000 reais, que aquele apóstolo me deu porque eu sou bom demais. Aqui, olha, o carro que eu ganhei porque eu preguei no teu nome e o Senhor me deu um carro importado. Aí Jesus olha para ele e fala assim: de onde tu veio? Senhor, eu vim dos lugares que o Senhor mandou a gente fazer. Não, eu não procurei em lugares, eu procurei no secreto. Deus está querendo se comunicar contigo num quarto e não no meio da multidão. Multidão é o reflexo daquilo que a gente vai buscar no quarto. Seja grande no quarto, para que você entre no lugar grande, que é o lugar onde Cristo está. Se você for pequeno no meio desse povo, certamente você vai ser substituído por alguém. Quando você acha que você é grande no meio da multidão, sempre vai ter alguém com mais talento do que você. Concorda? Eu sempre cantei do meu jeitinho aqui, ó. Miau! Miau! Existiram pessoas que cantaram muito mais do que eu aqui. Eu preguei falando palavras enroladas às vezes, como ontem, né, Gabi? E vocês conhecem a música? Mas entenda uma coisa: a minha busca nunca é dar resultado para vocês, meus irmãos, de verdade, desculpa. Não é falar para vocês o quanto eu estou me aperfeiçoando para atender vocês. Ultimamente, eu tenho entrado no meu carro, no meu quarto,
e tenho perguntado a Deus: quando eu te encontrar, o que o Senhor vai querer de mim? Não são muitas coisas, eu sei disso. Porque quando a gente se encontrar com Jesus, Ele só quer saber se você preservou o teu coração da corrupção dos homens. Aonde está o seu coração, para que o seu legado comece a ser erguido em nome de Jesus? Você pode ficar de pé comigo? A gente está correndo feitos loucos. Estamos querendo dar resposta para as pessoas. Sabe, Ana, quero liberar uma palavra para você antes de começar a oração. Não é sobre os outros, nem a resposta que você vai dar. Existe um Deus que enxerga os seus secretos e sabe a tua ferida. Sabe uma coisa? Tu vai em um hospital, tu vai em um monte de lugar, mas você sabe que o que dói em você não é isso. Existe um lugar para você. A orla do manto é o suficiente. Ela é o suficiente para você. Às vezes, Ana, um galho de uma árvore é o suficiente para você. Às vezes, Ana, uma sombra é o suficiente para você. Basta tocar no manto, basta pedir ajuda. Aquele que está passando cercado de uma multidão que você acha que não vai conseguir, porque eu sou incapaz, ele não vai me ver. Toca, suba no galho, grite o nome dele, porque ele ouve o que está dentro, não o que está fora. Faz sentido para você, meu? Amém. Antes de eu fazer o apelo, o vídeo está pronto aí? Queria que vocês olhassem isso. Apaga as luzes aí, por favor. Pode manter o teclado baixinho. Segura aí, em nome de Jesus. Segura aí, segura aí. Bota o áudio aí, em nome de Jesus. Tá vendo? Tecnologia é terrível, quebra o clima todo. A gente não vive de clima, a gente vive de Cristo, amém? Se ele descer, olha aí, ó. Vai fazendo, zoando a gente, que Jesus vai bradar aqui hoje. Senhor, ai Deus, tu vai tocar hoje, meu. Enxerga ali. A gente enxerga esse exemplo de perseverança, né? Toda a história que eles têm. É o que eu não entendi? Eu já vi o vídeo, gente, já chorei a beça. Vamos fazer bonitão. O que vocês enxergam? O que vocês enxergam no Nitina ali? A gente enxerga perseverança, né? Perseverando a história que eles têm. A história que eles têm. Também dizer, não só enxerga, mas também serve, mas também serve para eles fazer. Uma referência de nosso espiritual, também é nosso espiritual, também é um bom de Deus, são pessoas
funcionam, incentivando essas pessoas a pegar novamente o coração de Deus. Isso faz com que eles sejam uma das nossas maiores referências como família, como casa, como família. Eles são da farol, são uma família farol, seja na liderança aqui da igreja, da liderança jovem, como também lá no casal de casais, do geração de casais, do Rio de Janeiro. A Mateus pra gente foi uma referência de líderes, de casais e de casal. Amo vocês. O Patrick e a Rebeca representam também como uma família forte, uma família fundamentada no Senhor. A Rebeca, ela traz toda essa fidelidade da mulher, isso pra gente dar uma ensinando isso pra gente, e a gente tem aprendido, Patrick, e a gente tem aprendido avançando com o Senhor, avançando com o Senhor, aprendendo mais sobre o Senhor mais intimamente. Queria chamar eles aqui. Patrick, Rebeca, Carol, Mateus, Aline. Vocês não entenderam o barulho, mas eles disseram aquilo que vocês já sabem. Queria chamar esses lindos aqui. Chora não, cara. Chora. Vocês não sabiam, não, né? Essas palavras que eles liberaram, depois a gente vai botar lá pra gente ver. É o reflexo daquilo que a gente está construindo no Senhor. A gente não sabe, a gente não vai durar muito tempo. Tem pessoas com muito potencial aqui, sabe? A gente está liderando junto hoje, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer com a gente. Mas o importante é que a gente perceba algo. A gente precisa perseverar na palavra que Deus colocou no nosso coração. Queria chamar a Luísa aqui. Vocês viram os quadros ali na frente? Viram? Esses quadros, eles acharam que era para presentear os outros. Mas não é para presentear os outros. É para que eles olhem todo dia que pisarem no seu quarto, na sua sala. Lembre aquilo que vocês estão deixando para a próxima geração. Boa noite, a paz para todo mundo. Se vocês não pararam para ler, cada quadro lá na frente tem uma referência bíblica sobre cada ação que essas famílias aqui representam para a gente como Impacto Jovem. E o primeiro é a bailarina, que é o Salmo 150. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu quero chamar a Camila e o Cauã aqui na frente. O próximo é o ensino. Provérbios 4:5. Adquira sabedoria, adquira entendimento. Não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Eu vou chamar a Kevin. É a mãe. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. E eu vou chamar o Samuel.
próximo é o casamento, a formação de uma família. 1 Coríntios 13, 7 e 8. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Chamar Gabi e Davi. Próximo é o trabalho. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Chama o Cleiton. Faltou um quadro. Não faltou um quadro. Esse quadro é para um casal muito especial. Porque se a gente está aqui hoje, é porque alguém está servindo a nossa mesa. Pastor Marcelo, Pastor Ana Paula, vem aqui. Eles servem a nossa mesa. Talvez Cristo olhe para eles e diz assim: vocês serviram muito bem, entrem na minha casa. Nós amamos vocês. Podem trazer, por favor, Vitória e Douglas. Aqueles que servem a mesa são amigos de Deus. Jesus está fazendo algo novo nesse lugar. Pode ficar aqui na frente, por favor, pastores. Queria chamar a juventude toda do Impacto Jovem aqui. Você que não é também, vem aqui, por favor. Parem de frente para eles, por favor. Olharam para eles? Agora vira para a igreja em nome de Jesus. Se você quer ser abençoado por um jovem desse, por uma pessoa dessa, por favor, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Existe uma missão na nossa vida. E a missão é achar os filhos de Deus, para que a gente possa tocá-los e dizer: não, nunca foi sobre nós, nem pelo que podemos fazer. Tudo para você, Jesus. Não, nunca foi. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? Tenho pra te oferecer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quantos querem receber uma oração essa noite aqui, meu irmão? Uma oração. Uma oração.
Ah, não tem problema nenhum. Não é sobre os seus problemas. É sobre você dar continuidade àquilo que Cristo tem na nossa vida. A primeira corajosa veio aqui. Minha irmã, Jesus te enxergou. Jesus te enxergou. Você está num campo de salvação. Jesus te enxergou essa noite. Jesus te enxergou essa noite. Rayane, Jesus te enxergou essa noite. Queria chamar os pastores aqui na frente também, os líderes, os intercessores. Se você sentir no coração de vir orar por alguém, meu irmão, vem. Jesus está fazendo algo poderoso nesse lugar. Ele está ativando homens e mulheres para viver uma missão. Entenda uma coisa: ouvir o chamado não é resolver problemas da sua vida. É entender que a nossa maior missão é muito além do que aquilo que a gente está sofrendo hoje. Tem gente que só se desloca para frente quando tem um problema. Entenda uma coisa: todos aqueles que tocaram em Jesus ou tocaram nos amigos de Deus tiveram a sua vida transformada. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Ele é Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Quem sou eu? E quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Através dessa atmosfera de gratidão, leveza e amor, você que está aqui pela primeira vez,
e não conhece Jesus ainda como seu único e suficiente Salvador, nós queremos apresentar um Jesus verdadeiro para você. Se você quer aceitar Jesus essa noite, dizer: olha, eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Eu tô cheio de coisa na cabeça, achando que não vou conseguir, mas esse momento tô sentindo de fazer isso. Levante suas mãos, por favor. Se você é essa pessoa, vem aqui. Nós queremos te abraçar, te acolher, te chamar de irmão, te chamar de amigo, chorar contigo, sorrir contigo. Pais que estão aqui, eu sinto liberar essa palavra para vocês. Pais que estão aqui, que os seus filhos não estão aqui, que você tem uma vontade que ele participe disso tudo aqui. Eu vou liberar uma palavra para você. Invista em oração, porque nós vamos alcançar esses meninos. Continue orando por ele, porque nós vamos em Cristo Jesus alcançar os seus filhos de volta. Talvez o teu coração está aí: meu filho podia estar aí, minha filha podia estar aí. Queria tanto que meu filho estivesse aí. Tendo uma coisa, não queira, profetize. No próximo ano ele vai estar aqui vibrando com o Senhor. Sandra, queria falar para você: bem-vinda à casa do seu pai. Que a tua palavra hoje dizer: sim, Senhor, eu te quero na minha vida. Sandra, será a melhor resposta que você vai dar para Jesus nesses dias. Será um dia inesquecível, Sandra. Os teus filhos vão ouvir isso. Os teus netos vão ouvir isso. Não é só uma demonstração, um apelo. Sandra, é uma mudança geracional na tua vida. Quantos podem celebrar porque a Sandra encontrou Jesus essa noite aí? Bem-vinda, Sandra!